Na semana do dia 25 e 28, não lembro exatamente, de dezembro do ano passado, eu conheci uma mulher chamada Ana Paula. Eu recebi uma ligação aqui na igreja, eu não me lembro exatamente quem foi a pessoa que me ligou, dizendo que tinha um irmão nosso, que era de outra cidade, que estava passando férias aqui em Florianópolis, e ele teve um acidente na praia, teve um AVC, e muitos de vocês ouviram esse testemunho dele semana passada no culto que nós tivemos. E ele teve um AVC à beira da água, do mar, foi para o hospital, e me pediram para fazer uma visita para ele lá no Hospital HU. Eu fui no hospital e consegui entrar numa ala da UTI, e quando eu vi aquele homem, Senhor Benedito, eles recém tinham aberto uma parte do crânio dele, porque literalmente ele iria explodir dentro da sua cabeça por causa do AVC. Eu não lembro se ele teve um afogamento também, mas os médicos precisavam abrir a cabeça dele para que não explodisse dentro dele aquele inchaço causado por causa do AVC. Eu lembro que eu cheguei logo após que eles fizeram a cirurgia, onde eles abriram aqui e colocaram parte do crânio para conservar dentro do seu estômago, dentro dessa região abdominal. Eu nunca tinha visto aquilo, eu não tinha ideia que era assim que acontecia. E quando eu olhei para aquele homem, eu logo pensei, Senhor, ele não vai resistir. Eu lembro que eu coloquei a mão no ombro dele e tentei conversar com ele, ele estava entendendo o que eu estava falando, embora ele não conseguia se expressar. E eu comecei a orar e eu não sabia o que dizer para Deus. Eu disse, Senhor, eu acho que esse homem vai morrer. E eu lembro que atrás de mim, a Ana Paula, sua esposa, estava tão confiante. Ela dizia assim, ele vai melhorar, ele vai sair dessa, ele vai suportar, ele vai conseguir, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te curar, Deus vai te livrar da morte. Eu fiquei admirado de ver a fé daquela mulher, e eu comecei a me questionar, olhar um pouco para mim, fazer uma leitura do meu coração e ver até que ponto eu tenho uma fé. Porque é muito fácil nós falarmos que cremos em Deus, cremos no poder de Deus, cremos que Deus pode reverter o impossível. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Mas viver isso na prática, não ficar com aquele sentimento, olha, eu sei que Deus pode fazer, mas talvez não vai fazer nada. E realmente talvez Deus não vai fazer nada. Mas eu me admirei de ver o tamanho da fé daquela mulher. Eu aprendi muito com isso. Eu fui muito encorajado, muito fortalecido, a minha fé parece que renovou depois do testemunho daquela mulher. E assim como outras, nós temos tantas pessoas ao nosso redor que são reconhecidas por pessoas que têm fé, pessoas que conseguem olhar o amanhã, visualizar a bênção, visualizar as coisas boas que podem acontecer, mas muitas vezes é uma dificuldade para a maioria. Eu gostaria de parar agora um pouquinho, de nós orarmos pelo seu Pascoal. Por isso esse pedido aqui, ele recém desceu, ele teve um problema de pressão. Eu queria que como igreja nós estivéssemos orando por ele agora. Pode ser? Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado porque nós estamos diante do Senhor, crendo que a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, a ponto de falar no nosso coração, falar ao nosso caráter, ó Deus, e mudar, transformar a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, pedindo para que o Senhor, através do poder do Espírito Santo do Senhor, venha falar ao coração da Tua igreja, Senhor, não só daqueles presentes aqui, aqueles que estão em casa, também acompanhando esse culto, oferecendo o culto ao Senhor, que a Tua palavra, como ela mesma diz, que é viva e eficaz, possa penetrar no nosso coração e causar transformação e mudança, Senhor. Também queremos lembrar do seu Pascoal, ó Deus, que agora precisa da intervenção do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus poderoso para fazer qualquer coisa, mover o impossível. Nós cantamos isso agora também, Senhor.
E nós queremos, em nome de Jesus, colocar a vida dele nas tuas mãos, pedir para que o Senhor o fortaleça, o Senhor faça recuperar-se desse mal-estar, ó Deus, dessa talvez instabilidade na sua pressão. Nós não sabemos o que ele tem, mas o Senhor sabe, Pai. E nós queremos entregar ele nas tuas mãos, Pai. Não só a vida dele, ó Deus, mas a vida da Síria, a vida da Luciana, a vida de tantas pessoas, ó Deus, que o pastor Francisco, tantos são aqueles que têm pedido oração ao Senhor para que o Senhor intervenha com poder sobre a vida deles, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor faça isso para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que possam subir aqui nesse lugar, ó Deus, como vai acontecer com algumas pessoas, ó Deus, e dizer o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, porque se o Senhor fizer, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus bom. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo bom, ó Deus, nós precisamos acreditar e viver isso, Senhor. Obrigado, Deus. Essa é a nossa oração como igreja ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queridos, como eu estava falando, o testemunho de fé das pessoas, daquelas pessoas que têm fé, fortalece a nossa fé. Não teria outro motivo ou outra palavra para pregar nessa manhã, a não ser aquilo que tem tratado o meu coração já há bastante tempo, principalmente nesses últimos 10, 15 dias, que é justamente essa vida de fé, vivendo em fé. Qual é o tamanho, a medida da tua fé? Talvez se tivesse um aparelhinho para medir, né, nós nos surpreenderíamos o tamanho da nossa fé verdadeiramente na realidade dos fatos. Porque sabe onde nós somos provados, onde nós somos tentados, onde nós temos um medidor da nossa fé, é nas provações, nas lutas. E infelizmente, queridos, infelizmente, a fé tem afetado cada vez menos as pessoas. Muitas pessoas têm se mostrado completamente sem fé. Muitas pessoas que se dizem até mesmo crentes, pessoas de igreja, que frequentam igreja, cristãos, na hora do desespero, na hora da luta, na hora da dor, da dificuldade, há um desespero na alma, há uma ansiedade, uma inquietude. Muitas vezes nós não somos dirigidos pela fé, nós não vivemos pela fé, nós vivemos à mercê das circunstâncias. Quando elas são boas, quando tudo vai bem, nós estamos bem. Quando as coisas começam a ficar ruins, a gente começa a ter uma tremedeira no coração. Infelizmente, a fé tem sido algo cada vez mais escasso no coração das pessoas. Nós somos conduzidos, nós somos impulsionados a viver o amanhã na expectativa do que foi o hoje, do que está sendo hoje e do que foi o ontem. Nós não conseguimos olhar para frente e visualizar muitas coisas. O que é fé? Eu queria convidar vocês a abrirem comigo um dos textos mais maravilhosos a respeito da fé. Já foi pregado algumas vezes aqui, dentro de uma outra aplicação, mas eu queria chamar vocês a lerem comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu Hebreus, nós não temos o autor da carta, do livro de Hebreus, mas o que nós sabemos é que é um homem de muita sabedoria vinda de Deus, da parte de Deus, para escrever a palavra que é inspirada por Deus, para nos mostrar muita coisa e nos ensinar muito a respeito da fé no capítulo 11. Versículo 1 traz um conceito do que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse é o conceito da fé. Primeira coisa que o autor vai trazer é isso. Para nós entendermos que a fé, viver pela fé, amados, não é você viver de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias estão bem, boas, você está bem, você consegue ter motivação, coragem, força para lidar com o dia a dia. Não tem nada a ver com as circunstâncias. Viver pela fé é você ter a certeza das coisas que Deus prometeu, das coisas que Deus fala, que Deus diz, independentemente de você não saber absolutamente nada a respeito da manhã. Ter fé é você visualizar aquelas coisas que ainda não aconteceram como se fosse
já ocorridas, reais. Ele não só apresenta o conceito do que é fé, mas ele fala da importância da fé. No versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. A fé é um princípio indispensável no teu relacionamento com Deus. Se você não tiver fé, você não consegue se relacionar com Deus. Se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. Então, além dele trazer um princípio, primeiro o conceito, agora ele traz algo que é importante, que a fé é o princípio do relacionamento com Deus. E o terceiro, ele vai trazer que a fé é aquilo que te dá o testemunho. O testemunho da fé, sabe qual é? No versículo 2 ele apresenta isso, ele fala que os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, você é capacitado a ter um bom testemunho diante de todas as coisas. Diante das lutas, das dificuldades, da doença, da tristeza, da angústia. Se você tem fé, você dá um bom testemunho, mesmo passando por essas situações difíceis. Então, quando nós olhamos para a história, e esse autor, o autor de Hebreus, ele vai fazer um panorama agora do Antigo Testamento, ele vai sobrevoar o Antigo Testamento todinho para nos mostrar algumas coisas a respeito do que é viver pela fé. E não só do Antigo Testamento, nós vemos muitos acontecendo no Novo Testamento, nós vemos acontecendo nos nossos dias, pessoas que com fé passam por lutas muito difíceis e se mantêm firmes, animadas, encorajadas, fortalecidas. Mas isso não é a realidade da maioria. Então, olha só, o que ele fala a respeito de Abel. Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Viver pela fé, queridos, presta atenção nisso, viver pela fé não é oferecer a Deus qualquer coisa. Viver pela fé não é você simplesmente separar um tempo de sobra para Deus. Viver pela fé é você oferecer o melhor para Deus. O que você tem oferecido para Deus? O serviço mais excelente? A obra mais excelente? Graças a Deus que Ele nos dá o privilégio de nós servirmos a Ele. Seja em ministério, seja através de onde você mora, onde você trabalha, nós estamos ali para servir a Deus. Você tem servido com excelência, você tem feito o melhor, porque a viver pela fé é exatamente isso, oferecer para Deus a excelência. Oferecer para Deus a excelência. Ter um testemunho justo. Foi isso que Abel fez, por isso que ele está aqui na galeria da fé. Por isso que ele está aqui para dizer para nós que andar pela fé é principalmente oferecer a Deus aquilo que nós podemos fazer de melhor. E o versículo 7, aliás, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Deus fez isso por ele. Interessante a vida de Enoque. Ele é muito pouco citado. Pouquíssimas vezes no Antigo Testamento, uma vez no Novo Testamento. E sabe qual é a característica de Enoque, pela qual Deus também o trasladou? Enoque andava com Deus. Só 2 homens no Antigo Testamento receberam essa descrição. Ele e Noé andavam com Deus. Viver pela fé é andar com Deus. Talvez esse andar com Deus esteja relacionado à intimidade. Talvez esse andar com Deus esteja em relação com obediência, com temor. Nós não sabemos, a Bíblia não entra em detalhes. Agora, quando eu olhava para Enoque, esse homem anda com Deus. E eu digo para você, você é reconhecido por alguém que anda com Deus? Você é reconhecido por alguém que vive em intimidade com Deus? Viver pela fé é isso.
que mais? Versículo 7, agora sim, Noé. Noé precisou fazer alguma coisa que era completamente fora do normal. Viver pela fé é você aceitar os desafios que Deus dá para a sua vida, que às vezes parece loucura aos olhos do mundo. Olha que Noé foi um homem de fé. Nas circunstâncias em onde ele viveu, naquele mundo perverso, naquele mundo corrompido, que não é muito diferente do nosso, Deus dá uma ordem para Noé, vai lá e vai aparelhar uma arca. Era alguma coisa de loucura aos olhos humanos. Mas viver pela fé é isso. Viver pela fé é muitas vezes você fazer aquilo que aos olhos do mundo é loucura. E ainda assim você vai lá e obedece. Assim como Noé fez. E ele não duvidou de Deus. Por mais que fosse absurdo aos olhos humanos, ele não duvidou de Deus e foi e fez. Foi e obedeceu. O que mais? No versículo 17, fala sobre Abraão. Aliás, versículo 8 sobre Abraão, não 17, porque fala também. Agora o versículo 8 vai falar, 8 em diante, começa a falar a respeito de um homem, que é muito interessante. O que esse homem fez, quando ele vai oferecer, primeiro que ele sai de um lugar e vai para um lugar desconhecido. O texto fala sem saber aonde ia. Viver pela fé, muitas vezes, é você fazer coisas que você não tem respostas. Você não sabe onde vai dar. Você precisa confiar em Deus. Viver pela fé, nem sempre você vai ter clareza dos propósitos de Deus. Esses movimentos que Deus faz, que às vezes você diz assim, cara, eu não sei o que isso vai dar, mas é assim mesmo, continua. Não desista. Não pare. Continua, porque você não tem a resposta, mas você não precisa ter a resposta. O importante é que Deus tem. Deus sabe para onde Ele vai te conduzir. Então, viver pela fé, muitas vezes, é isso. É você ir para um lugar onde não tem a luz do fim do túnel. E você precisa continuar caminhando. E você precisa continuar andando. Agora, o que aconteceu com Abraão no versículo 17, onde a fé dele é posta em prova, e eu digo para vocês, viver pela fé é constantemente ser provado. Constantemente você ter lutas e dificuldades onde a sua fé é provada. Amados, as dificuldades da sua vida, as lutas da sua vida, isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Todas as suas dificuldades e as suas lutas, elas são necessárias aos olhos de Deus. São necessárias aos olhos de Deus. Nada acontece na sua vida que não precisava ter acontecido. Se Deus permitiu, é porque Ele tem propósitos. E na maioria das vezes, essas lutas, essas dificuldades, seja desemprego, seja uma doença, seja a perda de algum familiar, seja o que for, quebra de relacionamento, sempre Deus está, de alguma forma, nos dando a oportunidade de colocarmos em prática a nossa fé. Ela é provada. E olha o que aconteceu com Abraão. Vai, Abraão, e oferece o teu filho, o teu único filho, como sacrifício a mim. Ah, se Deus fizesse isso com a gente. Se Deus colocasse esse grande desafio nas nossas vidas, de nós oferecermos em sacrifício aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós amamos muito, que nós não abrimos mão, para provar o nosso amor, a nossa fé por Deus, como seria? E viver pela fé, às vezes, é você abrir mão do que você ama muito, por obediência. Por obediência a Deus. Isso que aconteceu com Abraão. E versículo 11 fala de Sara. Quando Sara engravidou, Abraão tinha aproximadamente 99 anos. Sara era muito velha, Sara não poderia ter mais filhos. Primeiro que ela era estéril, depois pela idade que ela tinha. E viver pela fé é experimentar o impossível acontecer. Viver pela fé é você olhar a uns olhos naturais e dizer assim, isso não é possível acontecer. Como aconteceu com o seu Benedito, a história que eu contei, pelos médicos eles tinham 0,5% de chance. Sabe por que eles falaram 0,5%?
Porque ele não estava morto. Ele tem 0,5% de chance de sobreviver. Foi isso que falaram para Ana Paula. 0,5% de chance é o que Deus precisa para fazer um milagre. E para fazer milagres, Deus usa formas naturais e sobrenaturais. Naturais por quê? Porque mesmo Abraão já tendo 99 anos e Sara também de idade, ainda assim Deus fez as coisas acontecerem, funcionarem, e Sara engravidou. Viver pela fé é você experimentar o impossível de Deus acontecer. Você crê nisso? Se você sair por aquela porta entendendo só isso, que tudo aquilo que aos olhos do homem pode ser impossível, viver pela fé é experimentar o milagre de Deus. Foi isso que aconteceu com Sara. Isaac creu na promessa. Isaac reproduziu aos seus filhos aquela promessa que ele tinha recebido. O Deus de Isaac foi passado a Jacó, a Esaú. Viver pela fé é você falar a respeito da promessa. Viver pela fé é você reproduzir aos teus filhos aquilo que você conhece de Deus, aquilo que você ouviu, recebeu de Deus. Pela fé, José próximo do seu fim. Prestem atenção, vocês conhecem a história de José. José foi vendido pelos irmãos, José foi praticamente descartado pelos seus irmãos, e José passou por todas as lutas. Lá no fim, ele entendeu tudo. A história de José é linda. Lá no fim, ele compreendeu absolutamente tudo. Viver pela fé é você esperar chegar ao fim. Viver pela fé é você receber as respostas que você precisa lá no fim. É você encarar o hoje com a expectativa e com a alegria, com a esperança do resultado que vai vir lá na frente. Numa sociedade imediatista como a nossa, que quer tudo para hoje, para agora, que se não for agora eu não quero, viver como José viveu é algo completamente fora do normal. Você esperar. Uma linda história de José, eu amo a história de José. De alguém que ousou confiar, de alguém que viu, preste atenção nisso, de alguém que viu a desgraça de hoje se transformar na bênção amanhã. Foi ou não foi? Ele reconheceu isso, ele viu isso. A desgraça sendo transformada em bênção, mas ele esperou chegar à bênção. Ele passou pelo tempo da desgraça confiando em Deus. Viver pela fé é isso, é não olhar as circunstâncias, porque elas podem ser horríveis, mas você confiar que amanhã vem o resultado. O choro pode vir à noite, mas amanhã vem a alegria, e esse amanhã pode demorar muito tempo, como demorou na vida do próprio José. Versículo 24 até o 27 em diante vai falar muito a respeito de Moisés. E Moisés é uma história de fé. Moisés foi um homem que viveu pela fé. Viver pela fé significa que muitas vezes você tem que recusar algumas coisas. Você precisa recusar algumas ofertas. Moisés teve uma oferta onde ele poderia usufruir dos prazeres, usufruir da alegria, do banquete, da festa, até mesmo da imoralidade, e Moisés não abriu mão, ele preferiu o sacrifício, ele preferiu ser maltratado. Andar pela fé, viver pela fé, nem sempre é andar pelo caminho mais fácil. Você entendeu isso? Viver pela fé, às vezes, é andar por um caminho doloroso, que custa, que dói, que machuca. Foi por isso que Moisés está aí na galeria da fé, porque ele fez isso. E ele não só fez isso, no versículo 26, fala que ele considerou servo de Cristo. Ele não viu a Cristo, ele não conhecia a história de Cristo, porque essa promessa ele não tinha visto ainda, ele não viu.
mas ele acreditava em Jesus, ele acreditava no Messias, e ele disse: eu vou servir a ele. Viver pela fé é você servir, você se colocar à disposição, confiar na promessa e se colocar à disposição de ser servo de Cristo. Não só isso, no versículo 27, fala que ele abandonou o Egito e não foi amedrontado com todas aquelas pestes, aquelas coisas que aconteceram, e ele permaneceu firme. Queridos, levar um povo, não é 5 pessoas, não é a família, é um povo, em direção ao lugar, um deserto. O deserto simboliza sofrimento, dor, lutas, batalhas. Andar pela fé é muitas vezes você ir em direção da batalha, é ir em direção do sofrimento e da dor, mas em obediência, sempre em obediência. Então nem sempre andar pela fé é andar por caminhos de glória, de alegria, de satisfação. Pela fé também, celebrou a Páscoa, 29, atravessaram o Mar Vermelho. Eu não quero ler tudo porque a gente vai demorar muito, são 40 versículos. Moisés atravessou o Mar Vermelho e aqueles que o perseguiam foram mortos naquele lugar. Queridos, você viver pela fé é abrir na sua frente a oportunidade, o livramento, a resposta de Deus, a alternativa de Deus, a possibilidade de Deus, que aos seus olhos é algo impossível. Andar pela fé é você chegar num determinado ponto onde você diz assim: agora não tem mais o que fazer. Sabe quando você está desempregado e as contas estão chegando? E você tem procurado emprego, você tem orado, colocado diante de Deus, e Senhor, está acabando o dinheiro, não sei mais o que fazer. Aí você chega num ponto onde você pensa assim: cara, agora esse mês não tem mais solução. Se nós não conseguimos um emprego até tal dia, não vai dar certo. E viver pela fé é você experimentar na última hora, no último momento, abrir o Mar Vermelho. Eu já provei várias vezes isso. Onde para mim era o ponto final, onde para mim não havia mais alternativa de continuar, e Deus na última hora abre uma porta. Imagina o que aconteceu com Moisés, com aquele povo, com aqueles soldados do faraó perseguindo, chegando próximo, e eles estão diante do mar. E agora? Agora Deus faz um milagre e abre. Pela fé, Josué pegou o povo e rodou aquelas muralhas durante 7 dias. Viver pela fé e andar pela fé é você ser perseverante. Andar pela fé é você saber esperar. Se você é um homem e uma mulher de fé, você sabe esperar. Você consegue esperar. Você sabe que o tempo de Deus muitas vezes não é o teu. Sabe quando você ora por uma coisa e ora e não acontece? Eu lembro que aconteceu com a Jaque e com o Ricardo também. Foi outro testemunho que nós vimos semana passada. O Ricardo ficou no hospital durante vários dias. E a Jaque tinha certeza que ia chegar o dia onde ele ia começar a melhorar. Não era no tempo dela. Eu lembro que ela chegou um dia para mim e falou assim: pastor, eu estou muito triste, eu estou muito preocupada. Talvez ela estava chegando naquele ponto onde que se ela não tivesse fé para esperar o tempo de Deus, para renovar a sua perseverança, a sua esperança, e esperar mais, até a hora que Deus fosse agir, talvez ela não teria conseguido, talvez ela entraria em desespero. Mas andar, viver pela fé, é você esperar o tempo de Deus, enquanto isso você faz a sua parte. Mesmo não enxergando absolutamente nada, aquele povo rodou e rodou 7 vezes, sabe o que aconteceu? Aquele muro não caía de jeito nenhum, só caiu depois. Viver pela fé é ter perseverança. Pela fé, Raabe, quem foi Raabe?
Quem foi Raabe para estar aqui na galeria da fé? Raabe acolheu os espias, só isso. Raabe era uma mulher, uma prostituta, que simplesmente recebeu a ordem de acolher os espias, e sabe o que ela fez? Isso, algo tão simples. Abriu a sua porta para receber aqueles que Deus queria que ela recebesse. Eu não sei quem você é, se você é uma pessoa importante na sociedade, se você é uma pessoa de nome, de renome, ou de sei lá mais o quê, mas uma coisa é certa, às vezes, viver pela fé é você fazer coisas muito simples. Muito simples. Viver pela fé talvez é você dar um pacote de biscoito para alguém que precisa. Viver pela fé é talvez você enxergar no olhar de uma pessoa do seu lado, na fila do banco, ou em qualquer outro lugar, e encontrar nos olhos dele um sinal de desespero, de que ele precisa ouvir uma palavra. E você olha para ele e fala assim: querido, eu não sei nem o que te dizer, eu só sei te dizer uma coisa, Deus te ama muito. E Ele quer cuidar de você. Simples. Viver pela fé é você ter a percepção que às vezes é um ato tão simples, que você pode fazer uma grande diferença porque Deus está contigo. Aí o versículo 32, ele chega aqui quase que num cansaço do autor de Hebreus e fala assim: olha, e o que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e tantos outros profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, na fraqueza, escaparam ao fio da espada. Agora ele faz um resumo, ele fala assim: olha, tem gente que eu não sei nem o nome. E não importa o nome. Não importa a pessoa, quem é a pessoa. O que importa é que foram homens de fé. Homens que viveram e andaram pela fé. Eles são conhecidos por aquilo que eles viveram diante de Deus, e não o nome. Que importa o nome? Mas essas pessoas todas escaparam no fio da espada. Viver pela fé, prestem atenção nisso, que agora dói. Viver pela fé é muitas vezes você escapar do fio da espada. Eu escapei do fio da espada pelo menos 3 vezes. Escapei num afogamento que eu tive, escapei no meu infarto, escapei no meu acidente de moto. Eu escapei da morte 3 vezes, pelo menos que eu sei, né? Tantos outros que Deus sabe. Eu escapei. Viver pela fé é assim, é acontecer isso muitas vezes na sua vida, você escapar da morte. Agora, o versículo, antes de chegar no 35, eu quero falar das mulheres, porque o texto fala também antes das mulheres. Provavelmente a mulher sunamita que recebeu, ela ganhou um filho, que ela nem tinha pedido a Deus, mas ela ganhou um filho. E esse filho morreu. Sem mais nem menos, ela morreu. Aí quando ela encontra o profeta, e o profeta pergunta como ela está, ela diz que ela estava bem. As coisas não estavam nada boas, ela tinha perdido um filho. Mas ainda assim ela estava bem. Essa mulher viveu pela fé. E sabe o que Deus fez? Ressuscitou seu filho. Viver pela fé é provar não só o impossível, mas o sobrenatural. O milagre que só pode vir de Deus, que não há outra forma. Agora, voltando ao assunto de antes, a parte B do 35, alguns foram torturados, não obtiveram resgate, foram açoitados, algemas, prisões. Agora o versículo 37, o que é que diz? Foram apedrejados, provados,
cerrados pelo meio, e provavelmente ele estaria falando ali de Isaías, mortos ao fio da espada. Viver pela fé é você escapar do fio da espada. Mas viver pela fé também é você não se livrar do fio da espada. Esses homens não tiveram a grande bênção no final. Sabe por quê? Porque nós pensamos que esse é o final. Porque viver pela fé é não entender que o dia que você voltar para um túmulo, você voltar para a terra, é o fim. Não é o fim. Esses homens creram em algo que iria além da vida aqui na terra. Viver pela fé é isso. Viver pela fé é dizer, Senhor, o que acontecer comigo aqui não é mais importante do que estar contigo na glória, de usufruir da tua presença, de te adorar na eternidade inteira. Muitos homens que viveram pela fé morreram. A história diz que Isaías foi cerrado ao meio. Vocês têm ideia do que é isso? Um homem de fé, um grande homem de Deus, um autor do livro de Isaías, onde Jesus andava com o livro embaixo do braço. Esse homem, Deus permitiu que fosse cerrado ao meio. E ele está aqui como um homem de grande fé. Então, nem sempre, você vai ter êxito naquilo que você acha que é o mais importante. Porque aquilo que Deus sabe que é o mais importante, nunca será frustrado esses planos na tua vida, que é aquilo que virá depois. Nós precisamos viver aqui com os olhos na eternidade. Viver pela fé é isso. Viver pela fé é não olhar as circunstâncias, mas pensar naquilo que vai acontecer lá na frente, visualizar aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, nem sempre viver pela fé vai ter o resultado que você espera. Andaram peregrinando, provavelmente falando de Eliseu, vestido de peles de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Andar pela fé nem sempre é ser bem-sucedido. Andar pela fé não é você trabalhar, ganhar um bom dinheiro, ter um carro bom, uma casa boa. Não é isso. Não é isso. Isso Deus pode te dar. Mas se Ele não der, Ele continua sendo bom. Porque aqui na história diz que homens que foram homens de Deus, homens que viveram pela fé, que andaram com fé, passaram assim a vida, escondidas em cavernas, em buracos, mas foram homens dignos, não dignos diante do mundo, mas dignos diante de Deus, pessoas nas quais agradavam a Deus, glorificavam a Deus através das suas vidas. Versículo 39, ora todos eles que obtiveram bons testemunhos, não obtiveram, porém, o cumprimento da promessa. Todos esses homens viveram pela fé. Fé em quem? Fé em Deus, fé no Messias, fé no Cristo que viria e os resgataria, os salvaria, os livraria da morte espiritual, da morte eterna. Eles creram no Messias, mas eles não viram o Messias. Não foi cumprida essa promessa aos olhos deles, mas isso aconteceu conosco. Esse talvez seja um privilégio que nós temos, uma bênção de Deus que nós temos, porque nós já vivenciamos esse tempo. Nós já sabemos na história que o Messias veio, que o Cristo veio e pagou o preço naquela cruz. Aliás, a aplicação de tudo isso, para encerrar, que eu não tenho nem ideia de que hora é, mas eu já estou terminando, queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. A conclusão do autor aqui, depois de apresentar todas essas histórias, todas essas pessoas que tiveram bom testemunho, porque andaram pela fé, porque foi pela fé que eles fizeram todas essas coisas, ele fala assim: olha, no final agora eu quero dizer para vocês, se
se desembaraçem de todas as coisas que conduzem vocês ao pecado. Queridos, a gente perde tanto tempo com o pecado. Sabe, às vezes a gente está vivendo um mundinho de querer viver uma vida sem pecado, e nós lutamos contra alguns pecados de estimação que a gente não consegue abandonar, e um pouco a gente pede perdão, e um pouco a gente peca, e um pouco a gente pede perdão. Parece que a nossa vida se resume nessa mediocridade. Abandona esse pecado de uma vez, abandona essas práticas de uma vez e vai viver uma vida pela fé. Vai usufruir das bênçãos de Deus, vai provar uma intimidade com Deus, anda com Deus, através de Jesus Cristo. Serve com excelência a Ele, viva ao lado bom de ser chamado cristão, de ser chamado filho de Deus, de ser um discípulo de Jesus. Pare de lutar com as mesmas coisas, abandona isso de uma vez. Vai ser usado por Deus para servi-lo onde você trabalha, onde você mora. Sai dessa caixinha medíocre da vida espiritual e viva pela fé, seja perseverante. Se vier a luta pela frente, levanta a tua cabeça, sabe que você não está sozinho. Depois ele fala, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Jesus nos ensinou o que é viver pela fé. Jesus foi crucificado, uma morte humilhante. Jesus foi açoitado. Aí você talvez diga assim, mas outras pessoas foram crucificadas, não foi só Jesus. É verdade. É verdade. Mas nenhum deles era Deus. Nenhum deles era Deus que abriu mão da sua glória, da sua majestade na eternidade e veio, se humilhou, em forma humana foi humilhado por todos nós por causa do nosso pecado. E nenhum outro foi crucificado não tendo absolutamente nenhuma culpa. Só Ele. Ele fez isso. Se alguém diz para você que viver pela fé é você viver uma vida de vitórias, de bênçãos, de riqueza, de prosperidade, isso é mentira. Nós vimos aqui, não é isso. Jesus mostrou isso. Hoje de manhã eu vi uma partezinha de uma pregação de um pastor que dizia que Deus odeia a pobreza, de que pobreza é uma maldição. Queridos, a pobreza talvez seja uma das principais ferramentas de Deus para mudar o nosso caráter, o nosso coração. A doença, a dificuldade, a luta. Nos apeguemos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Talvez você diga, eu tenho sido uma pessoa de pequena fé. Romanos capítulo 6 diz, então vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Você quer ter mais fé, vai conhecer a Cristo, o autor e consumador da tua fé. Se você quer ter mais fé para passar pelas lutas de cabeça erguida, crendo que Deus está contigo, de que Deus não vai te desamparar, de que essas coisas vão acontecer, então vai ler a Bíblia. Tenha mais fé. Eu queria cantar de novo aquela música Rompendo em Fé, pode ser, Júnior? Eu sei que não estava no... Vamos cantar Rompendo em Fé de novo, pode ser? Eu queria que você ficasse de pé e talvez fizesse uma oração nessa canção, reconhecendo diante de Deus a pouca fé que você tem. Talvez tenha que dizer para Deus, Senhor, realmente eu não tenho vivenciado, não tenho vivido pela fé nos momentos das lutas, das dificuldades. Parece que a circunstância é o que dirige o meu amanhã. Parece que o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje vai determinar se amanhã eu vou estar encorajado, fortalecido ou não. E não é isso, não é assim que nós precisamos viver. Pede para Deus renovar a tua fé. Faça uma reflexão em relação a isso agora nessa canção e vamos louvar a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque ela nos mostra a importância que é de buscarmos intensamente ao Senhor, ó Deus. De vivermos uma intimidade contigo, de conhecermos cada vez mais o Senhor Jesus, de nos apaixonarmos cada vez mais por Ele, de imitarmos o Senhor Jesus, de sermos verdadeiramente seus discípulos, ó Deus. Nós precisamos da Tua palavra, ó Deus, para que a nossa fé cada vez mais cresça, Senhor. Para que seja renovado o nosso relacionamento contigo, o nosso temor para com o Senhor, nosso compromisso para contigo, Senhor. Ó Deus, Tu conheces a Tua igreja, Tu sabes a vida de cada um que está aqui, aqueles que estão em casa, ó Deus, e precisam de uma renovação na sua fé, Pai. E só o Senhor pode fazer isso, Pai. Que haja uma entrega verdadeira e absoluta, Senhor, na vida de cada um diante do Senhor, pedindo, crendo que o Senhor pode renovar a fé de cada um deles através da Tua palavra, Pai. Nós precisamos nos dedicar, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. E basta abrirmos a Tua palavra para ouvir o Teu chamado, ouvir a Tua voz, Pai, para que isso fortaleça a nossa fé, ó Deus. Nós queremos confiar no Senhor na hora da angústia também, Senhor. Nós queremos ter paz, ó Deus, não quando as coisas vão bem, mas quando as coisas estão difíceis também, Senhor. Mas isso a gente só consegue quando verdadeiramente nós confiamos no Senhor, Pai. Ó Deus, faz um milagre na vida de cada um deles, Senhor. Tu conheces as lutas que cada um tem passado, as dores, o sofrimento, aqueles que ainda vão vir, ó Deus, aquelas dificuldades que ainda virão, ó Deus, mas que nós possamos nos estar próximo de Ti, Senhor, confiar no Senhor, estar íntimo do Senhor, ó Deus. Que a nossa esperança seja sempre o Senhor, que a nossa confiança esteja sempre no Senhor, ó Deus, que nós possamos nos apegar mais em Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, os dias têm sido difíceis, Pai, mas nós queremos confiar cada vez mais no Senhor. Renova a nossa fé, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor.